paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao Ministério Mergulhando na Palavra. Eu me chamo Gabriela, juntamente com os outros professores, e hoje nós vamos falar sobre a aula Bem-aventuranças. Antes de começar essa aula, vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu quero apresentar, meu Pai, essa aula, meu Deus, nas Tuas mãos, Pai. Meu Deus, essa aula, meu Pai, que fala, meu Pai, sobre as bem-aventuranças do Senhor para as nossas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, prepara os nossos corações, prepara o nosso espírito, meu Pai, a nossa mente para receber a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, vou falar aqui um pouquinho sobre a introdução, tá? Os temas que a gente vai falar hoje na aula. E um deles é o que é ser uma pessoa bem-aventurada, o que é ser feliz de verdade, os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Esses são algumas características que o Senhor Jesus ele fala lá no Sermão do Monte e a gente vai ver cada uma delas detalhadamente no decorrer da aula. Bom, antes de começarmos a falar cada uma das características ao qual o Senhor Jesus falou lá no Sermão do Monte, primeiro eu vou explicar um pouco do que é ser bem-aventurado. À luz da palavra de Deus, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que é feliz, muito feliz, é uma pessoa bendita. Se a gente for pegar nos dicionários ou até mesmo fazer uma pesquisa, a palavra bem-aventurado significa uma pessoa muito feliz. Então, todas as vezes que a gente vê bem-aventurado na palavra de Deus, ela revela a pessoa que tem um comportamento muito feliz naquela atitude, característica a qual ela está se mostrando daquele jeito. Mas o que é ser feliz? O que precisamos ou o que precisamos fazer para sermos plenos, completos, ser feliz de verdade? Muitas das vezes nos deparamos com realidades no mundo que essa felicidade está condicionada a um sentimento interno que eu preciso ter alguma coisa, ou eu preciso ser como tal pessoa, ou até mesmo eu preciso estar num grupo de pessoas para eu ser feliz, eu completo, não, eu preciso estar inserido, não, porque se eu estiver naquele lugar eu vou ser uma pessoa muito feliz, ou até mesmo situações a qual a gente passa no dia a dia, não, porque se eu tiver uma casa eu vou ser muito feliz, se eu tiver um carro eu vou ser muito feliz, não que isso não seja bênção, mas a motivação da felicidade está no lugar errado. Então, muitas das vezes no mundo, essa mentalidade nos leva para um caminho de se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. E se eu tiver aquilo outro, eu vou ser feliz. Então, um pensamento vai puxar o outro. Então, para você ser feliz, você sempre vai estar buscando sempre mais, sempre mais. E quando a gente se depara com a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, Jesus nos mostra que para sermos felizes, nós temos que estar nele. Para sermos completos, plenos, nós temos que estar nele. Então, quando estamos nele, internamente, nós estamos felizes, independente se temos aquilo ou não, ou se possuímos aquilo ou não, ou se você se estabiliza, você mantém o seu equilíbrio. Então, muitas das vezes, para o mundo, para sermos felizes, você está relacionado a algo externo ao seu interior. E para o Senhor Jesus, na palavra de Deus, é algo interno. Então,
quando estamos plenos, felizes, é algo que reflete de dentro para fora, é algo que vem de dentro para fora e não depende daquilo que está fora. Então, quando você muda essa mentalidade do que está de dentro para fora, você pode ir em qualquer lugar, você pode estar inserido em qualquer ambiente, aquela atmosfera ou aquele ambiente não vai interferir naquele estado de espírito que você está internamente. Então, quando você tem a motivação certa no seu coração de que você precisa ter alguma coisa para você ser feliz, automaticamente você vai correr atrás dessa felicidade, você vai correr atrás dessa coisa. E quando você entende na luz da palavra o que o Senhor Jesus fala, que para sermos felizes e plenos e completos, nós precisamos dele, nós dependemos dele. Então vamos correr, vamos buscar a ele para sermos plenos. Quando você tem esse entendimento, o Senhor Jesus ele vai te mostrar que a nossa felicidade cresce aqui dentro. Olha o que está escrito lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, cabe a nós cristãos a buscar primeiramente o reino de Deus, a alinhar as motivações à motivação certa, que é o Senhor Jesus. Então, ao invés de a gente buscar as coisas para sermos felizes, vamos buscar a Deus para que venhamos ser plenos e a felicidade ser completa e as demais coisas nos serão acrescentadas. Olha o que está escrito lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a vida que nós vivemos hoje, que nós cristãos vivemos hoje, é a vida que o Senhor Jesus, através de um relacionamento íntimo com Deus, através de uma busca, a gente vai viver uma intimidade e uma felicidade, consequentemente, em Cristo, porque é Cristo que vive em nós, é Cristo que vive em mim, em você. Então, a vida que a gente vivia antes, correndo atrás das coisas, ficou para trás. Agora é Jesus, agora eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, não depende mais de mim, não depende mais. As coisas não dependem mais. Eu vou buscar aquele que me traz a felicidade completa. É aquele que me traz a satisfação, o equilíbrio interno, entendeu? E a partir dessas coisas, as outras coisas serão acrescentadas. Então, as bem-aventuranças estão escritas em toda a Bíblia. Mas em Mateus 5,3 até o versículo 11, fazem parte do sermão que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, né? Então, primeiramente, somos nós que cremos e defendemos a nossa fé. Primeiro, ele fala dessas características para nós, né? E nessa passagem da Bíblia, Jesus mostra como é possível ser feliz, revelando como deve ser o caráter daqueles que buscam o reino dos céus. Então vamos lá. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, está escrito assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os humildes de espírito? São todos aqueles que têm consciência de que em si mesmo não pode coisa alguma e por isso dependem do relacionamento diário com Deus e sua palavra e intimidade com o Espírito Santo. Desses é o reino de Deus. Então, todas as vezes que você coloca na condição de dependente de Deus, dobrando o seu joelho, seja de qual forma que for,
mas inconscientemente você está ali na dependência de Deus para te ajudar ou para romper ou até mesmo em todos os aspectos da sua vida, você é esse humilde de espírito, você é aquele que está clamando pela presença de Deus, porque se for por nós mesmos, a gente não consegue nada. Então, quando nos deparamos com essa humildade em questão de dependência de Deus, não está relacionado à condição financeira ou social, ela está relacionada à dependência de Deus. Quando você você depende única e exclusivamente de Deus, esses são os humildes de espírito, esses que submetem o seu espírito ao senhorio de Deus. Então, reconhece que sem Deus não somos nada, sem Deus para nos ajudar não vamos conseguir. Então, quando você tem essa consciência de que você está indo, porque primeiro você está dependendo de Deus, você consegue ir. E para conquistar o reino dos céus, temos que estabelecer o primeiro dos alicerces, e essa construção nas nossas vidas, a humildade. A humildade não tem nada a ver com condição social. Olha o que está escrito lá em Mateus 18, 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é maior no reino dos céus. Então, todas as vezes que uma criança ela precisa de alguma coisa, ela vai chamar por quem? Pelos seus pais. Então, a todo momento ela depende dos seus pais. Na medida que essa criança vai adquirindo algum pouco de conhecimento, na maturidade, na adolescência, essa criança tende a desviar, ela não quer mais depender dos pais. É aí onde muitos se perdem. Quando chegamos nesse tipo de atitude, de posicionamento, que adquirimos um pouco mais de conhecimento e deixamos de depender de Deus, aí é onde que muitos se perdem. Só voltam a depender de Deus muitas das vezes quando tem alguma enfermidade ou alguma situação financeira ou até mesmo outras situações em áreas da vida, né? Mas a criança não, a criança que depende dos seus pais, ela exemplifica a dependência de Deus. E todo aquele que se torna humilde, ou seja, todo aquele que se torna dependente, esse é o maior no reino dos céus, né?